Olá, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Começamos agora ao vivo pela Band AgroMais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo, nessa quinta-feira, dia 4 de dezembro, 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. É tempo de frutas natalinas e quase todas são produzidas aqui mesmo no Brasil. Veja as opções. As uvas do Vale do São Francisco, no Nordeste. O pêssego, a lixia, a ameixa do Sul. A oferta e a procura no atacado e no varejo aumentam nessa época por causa das festas. 1, 2, 3 carneirinhos de uma só vez. Conheça a história desse pequeno rebanho que nasceu no interior de São Paulo. Quando a gente viu aqui que tinha nascido trigêmeos, a alegria foi enorme, né? E no Giro Brasil, você vai ver que uma pesquisa da Embrapa Pesca e Aquicultura do Tocantins mostra o comportamento do pirarucu, o maior peixe de água doce do Brasil. É agora no AgroBand. Beleza de pirarucu, você viu que linda? Eu vi. Bom dia. Bom dia, Valteno. Para você, para quem nos acompanha, começa o dia aqui no AgroBand, viu? Olha só, lembra do tempo que a gente tinha que esperar até o fim do ano, Carol, para saborear uma uva, maçã, e elas vinham lá da Argentina? Lembro, Valteno. O que aconteceu? Pois é, era só no fim do ano, né? Mas agora é diferente. Os produtores rurais, auxiliados pela pesquisa, mudaram a rotina do consumidor brasileiro nas festas de fim de ano. E quem conta os detalhes pra gente numa reportagem é o Sebastião Garcia e o Felipe Alves. A cereja é importada, veio do Chile. Mas nessa banca na Ceasa, em Brasília, 90% das frutas são produzidas no Brasil. As uvas do Vale do São Francisco, no Nordeste. O pêssego, a lixia, a ameixa do Sul. A oferta e a procura no atacado e no varejo aumentam nessa época por causa das festas. O Paulo espera um aumento agora em dezembro de até 50% no movimento na banca onde ele trabalha em relação aos outros meses do ano. Mas ele diz que o preço não vai mudar muito, não. Esse ano é um ano totalmente atípico, porque deu uma super safra das frutas de caroço, né, que é pêssego, nectarina e ameixa, no sul, bem como a uva no Vale do São Francisco também, uma oferta bastante grande. O gerente deste supermercado comemora também. Diz que a expectativa de vendas é maior e que vai ser bom para o consumidor. Esse ano nós temos produto de qualidade, frutas de qualidade e com um preço até menor do que aqueles que foram praticados no ano passado. Por outro lado, um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados mostra aumento no preço das frutas nessa época. As nacionais, 4,5%. As especiais ou importadas, 6,7%. Na média, considerando também frutas secas, o preço subiu 6,2% em relação ao Natal passado, segundo a Abras. E o consumo deve ser 10% maior este ano. O consumo das frutas especiais também cresce porque o Natal é um período de consumo mais afetivo, em que as famílias e empresas priorizam itens prêmios para celebrar e presentear. E a renda adicional de fim de ano dá mais espaço para essas categorias. Antigamente a gente só encontrava algumas variedades de fruta numa determinada época, né? Você lembra? Era assim com a melancia, com a uva também. Hoje não tem mais isso não, a gente encontra frutas o ano todo. Muito graças, é claro, à tecnologia, à ciência que ajudou a desenvolver variedades para todo o Brasil. E muito também porque o produtor rural está mais capacitado. E aí tudo isso junto ajuda a balizar os preços também. Dona Helena achou demais o preço do abacaxi. R$10 uma fruta dessa, para quem no salário mínimo que é o nosso do Brasil é caro, né? A Eliette achou bom e já está pesquisando o preço de outras frutas também. Aproveitar bem o preço, né, do pêssego, a banana, se tiver em conta. E assim vai, todas as frutas, melão, abacaxi também. E tá bom. Voltando para a Ceasa, que faz o meio de campo entre o produtor e o consumidor, o Moedson, que tem um mercado, veio repor o estoque da semana. Quando o preço tá bom, diz ele, o cliente dele ganha também. E ele vende mais. É um presente de fim de ano. É o melhor mês, né? Natal, tem junto com Natal e Ano Novo. Agora vamos entrar no melhor mês.
Natal tá logo aí. Carne suína segue tendência das outras proteínas e exportações e vai crescer mais de 10% este ano. Este é um dos destaques do nosso Giro Brasil. O consumo de ovos por pessoa no Brasil cresceu quase 3 vezes mais do que o de outras proteínas em 2025 e deve continuar crescendo em 2026. As exportações também subiram. De 18 mil toneladas anuais em 2024, saltou para 40 mil neste ano, aumento de 116%. A produção registrou alta e deve seguir acelerando no ano que vem. O estado de São Paulo responde por 1 a cada 4 ovos produzidos no país. As exportações de carne suína devem fechar 2025 com alta de 10% em relação ao ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o resultado coloca o Brasil como o terceiro maior exportador de suínos, ultrapassando o Canadá. Santa Catarina é o maior exportador dessa proteína no país, com mais de 50% de participação nacional, e é também o único estado autorizado a vender para Japão, México e Estados Unidos. Estudo da Embrapa Pesca e Aquicultura, aqui em Palmas, está usando inteligência artificial para analisar o comportamento reprodutivo do pirarucu. 12 câmeras foram instaladas em 12 viveiros. A máquina conta quantas vezes o pirarucu sobe e marca um ponto na imagem com data, hora e local exato. O objetivo é mapear a formação do ninho pelos casais, o que ajuda os produtores a recolher os alevinos o mais cedo possível. Gente, são 8 horas e 7 minutos. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver um caso pra lá de raro. Uma ovelha dá luz a trigêmeos no interior de São Paulo. Olha que história interessante. A gente volta daqui a pouquinho para contar. O Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo. Nem só a abelha produz mel, gente. Na Bahia, a ciência tem ajudado produtores a conseguir mais renda com o mel de cacau. Veja como isso é possível. De um subproduto quase sempre descartado, nasce uma inovação capaz de transformar a cadeia produtiva do cacau. Uma pesquisadora baiana desenvolveu uma técnica sustentável que amplia o tempo de prateleira do mel de cacau, produto bastante perecível e cuja conservação não é tão simples. A pesquisa desenvolvida pela doutora Manuela Barreto, do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia, foi eleita a melhor tese em doutorado em Ciências Agrárias da Universidade Federal da Bahia e premiada nacionalmente na área de alimentos e bebidas. Uma tecnologia inédita que promete dar novo destino ao mel de cacau, um produto natural que pode gerar renda, preservar saberes tradicionais e fortalecer a agricultura familiar da Bahia. A minha pesquisa teve como objetivo avaliar a caracterização físico-química, as propriedades sensoriais, a aceitação dos consumidores, os compostos fenólicos, são as presenças dos compostos bioativos, compostos aromáticos presentes. Utilizando tecnologia de ultrassom, o estudo conseguiu preservar as propriedades nutricionais e sensoriais do mel sem uso de conservantes químicos e assim ampliar o seu tempo de prateleira. Geralmente os agricultores colhem o cacau, fermentam, produzem, beneficiam ao produzir o chocolate, mas não aproveitam o mel de cacau. Então, a pesquisa ela vai mostrar os benefícios do mel de cacau, vai incentivar a comercialização desse mel e, consequentemente, vai aumentar a renda desses produtores. Vocês perceberam que esse repórter está usando uma camisa do Flamengo? Será que ele já imaginava que o Flamengo ia ser campeão brasileiro da Libertadores? Já estava prevendo, né, na torcida, talvez. E olha só, gente, curioso, olha só, um parto causou espanto e alegria em Pirapozinho, no interior de São Paulo. Uma ovelha pariu 3 filhotes de uma vez só, Valteno. Ah, é? Vamos ver essa história? O caso é raro e deixou o dono desta propriedade rural de Pirapozinho surpreso. O parto dos 3 filhotes levou apenas 30 minutos. Foi uma maravilha, né? Porque aqui na propriedade sempre as carneiras só tem um carneiro ou uma carneirinha, né?
E raramente acontece de nascer gêmeos, né? Já aconteceu aqui 2 vezes só. Mas quando a gente viu aqui que tinha nascido trigêmeos, a alegria foi enorme, né? Apesar de inusitado, casos de gêmeos, trigêmeos e até quadrigêmeos têm acontecido com mais frequência entre os ovinos. E a justificativa tem a ver com a evolução da atividade. Avanços genéticos e manejo nutricionais justificam os casos. A raça dos pais também influencia na gestação de múltiplos. O pai é uma mistura das raças Dopper e Santenês. Já a mãe é da raça Texel. A gente está vendo o que está acontecendo mais, né? Mas alguns fatores podem explicar. Às vezes medicamentos para indução de cio, né? Ou para melhorar a reprodução. A melhora também na alimentação faz com que isso. E algumas raças já são mais prolíferas, né? Então elas podem ter mais de 1, 2, mas mesmo assim ainda é raro ter 3. Os filhotes são 2 fêmeas e um macho. E apesar de não ser comum para o animal, a ovelha-mãe não apresentou nenhuma dificuldade na hora do parto. Por que é isso? Porque é cuidado com carinho, não ficam presos, né? Outro fator que chama a atenção é que a ovelha vem amamentando os 3 filhotes. É comum, em caso de gestação de múltiplos, que a mãe rejeite um dos animais e se recuse a amamentar, o que não aconteceu na propriedade de Pirapozinho. Essa aqui que teve as 3, tá aceitando os 3, você pode estar vendo aí que os 3 estão revezando aí, mamando, né? Será que deu nome para esses bichinhos, cara? Bom, gente, então com essa história bonita dos carneirinhos lá do interior de São Paulo, a gente encerra o AgroBand por aqui. É isso, obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta e terminamos com essas imagens das frutas natalinas, porque o Natal tá logo aí, hein, Valteno? É mesmo, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.